Olá, é, contrariando aqui sempre o que eu falo, o que eu gosto de apresentar, que é sobre dicas, sobre produtinhos novos, que eu encontro aqui para as meninas acima de 50, que precisam de uma ajudinha, enfim. Contrariando tudo isso, hoje eu quis falar sobre um outro assunto, sobre como conseguir as coisas usando o segredo. O segredo nada mais é do que uma informação assim a portas abertas. Essa informação está na Bíblia, está no dia a dia. Quer dizer, na verdade não é um segredo, é uma atitude que a gente tem que botar em prática. Bom, em primeiro lugar, eu acho que tudo que a gente for fazer na vida é botar Deus em primeiro lugar. Deus dando a nossa direção, Deus nos guiando, ou seja, Deus para mim é a minha guia, é a minha bússola, é o meu direcionamento dia a dia. Bom, há um tempo atrás eu sempre li muito, sempre gostei de assuntos e há mais de 20 anos eu leio sobre o poder subconsciente, o pensamento positivo, o que ele traz pra gente, o pensar o negativo, pensar direito, e eu venho há muito tempo lendo sobre isso. E alguns anos atrás eu li um livro do Dr. Joseph Murphy, que ele fala sobre essa questão. E ele fala exatamente o que se deve fazer, qual que é o segredo. Bom, a Bíblia nos diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é isso? Eu interpreto da seguinte maneira: quando você tem um mau dia, você começa o dia de uma maneira errada, ou alguma coisa acontece, ou uma lembrança de alguma coisa que te magoou, e você fica pensando naquilo, você vai mastigando aquilo, você vai incutindo no seu subconsciente uma tristeza, e isso tudo você está atraindo para você. A nossa vida, a gente tem aquilo que o nosso subconsciente está cheio. E então, assim, é muito importante você vigiar. E a Bíblia fala, né? Orai e vigiai e orai. E então, assim, você saber pensar direito, você não deixar que um pensamento te domine, te envenene, isso é a grande chave. E para chegar a fazer isso, porque é muito difícil controlar um pensamento, controlar controlar o seu subconsciente, a gente não controla. A maneira de controlar o subconsciente, ela é praticamente única. Existem algumas fórmulas, mas trabalhar o subconsciente conscientemente é muito difícil. Então você tem que descobrir como fazer isso e como fazer isso. Então, nesse livro, do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, ele dá uma grande dica. E, em conjunto com isso, outras coisas que eu li, existem algumas formas de você chegar a isso através da mente consciente, chegar ao subconsciente da seguinte forma. A gente tem 4 estados: estado de alerta, estado de sonolência, sono profundo, e essas fases são as seguintes: a gente tem o estado beta, que é o estado consciente, né? O nosso está alerta, desperto. A gente tem o alfa, que é o estado onde você entra, faz a meditação, relaxa, e a gente tem o estado teta, que é nesse ponto aí é que a gente precisa pegar. E a gente tem o sono profundo, que é o estado delta. Então, quando você vai deitar, no momento que você começa a relaxar, e aquele momento que você está um pouco grogue, meio que lá, meio cá, dormindo, não dormindo, é nesse momento, antes do sono profundo, antes de você entrar em delta, você está em teta. E nesse momento é a grande sacada. É nesse momento que você tem que estar colocando exatamente o que você precisa, exatamente o que você quer. Muito importante você estar consciente de que o que você quer não pode estar prejudicando uma outra pessoa. Isso é muito importante, sabe? As coisas têm que estar de acordo com as leis de Deus. E porque Deus trabalha dessa maneira. Não adianta você querer pedir alguma coisa que você vai prejudicar alguém, porque o universo não vai trazer isso para você, né? Porque tudo aquilo que você está fazendo está gerando ações para você.
Então, nesse momento de sonolência e quando você acorda, naquele primeiro momento que você acorda, antes de despertar completamente, você está nesse estado teta. E é nesse estado teta é que você vai pedir, é nesse estado teta que você vai fazer afirmações. Eu hoje, graças a Deus, eu sou muito grata, e eu só tenho a agradecer porque eu tenho exatamente a vida que eu quero ter. Eu vivo exatamente da maneira que eu queria ter. Claro que a gente tem outras coisas, quer fazer outras coisas, e tem coisas que vão acrescentando, mas basicamente hoje eu tenho a vida que eu quero ter. E isso foi graças a essa técnica, que isso na verdade é uma técnica, porque para você chegar no seu subconsciente, você tem caminhos, né? Você tem alguns caminhos. Hoje eu quero focar aqui que este é uma das formas e para mim foi fundamental. E eu queria dividir isso. Porque ontem eu passei por uma questão desagradável e aquilo começou a me machucar e eu falei, não é por aí, eu já tenho experiência de outras, né, de outras situações que eu modifiquei e a coisa realmente vem para você da maneira que você quer. Então depende de como você vai fazer isso. E hoje eu tenho a vida que eu quero. E eu pedi exatamente o que eu tenho hoje foi exatamente eu pedi dessa forma. Então, se você quer um emprego, se você quer uma situação, se você quer um trabalho, alguma coisa específica, então você tem que ser bem específico. Então, naquele momento que você está naquele estado grog, aí você eu quero um emprego assim, que eu realize isto, que eu quero ter um salário assim, eu quero, para esse salário eu quero estar ajudando, abençoando a minha família, ajudando, ou fazendo isso ou aquilo. Então, assim, peça especificamente aquilo que você precisa. É nesse momento que você tem que estar colocando no seu subconsciente. E aí é que o seu subconsciente vai absorvendo essas coisas. Isso é uma técnica, assim, infalível e eu digo de cadeira, porque para mim, assim, e não só uma vez, as coisas vêm dessa maneira quando eu preciso e começo ali aquele trabalho. Há coisas que demoram um pouco mais, mas assim, normalmente é rapidinho. Então, isso é uma das técnicas. Se você gostou, eu vou deixar aqui a descrição do livro. Se você gostou, dá um like aqui, tá bom? Me deixa saber o que eu podia fazer mais, outros autores que são muito bons, já li muita coisa. Se você precisa de alguma coisa, me fala aqui, me deixa saber, tá bom? Por hora é só e espero poder voltar com mais conteúdo para vocês, tá bom? Beijo, tchau!